Na primeira conferência esta manhã falamos sobre a experiência do pecado, da necessidade da redenção e da experiência da redenção pela morte e ressurreição de Jesus. Estamos seguindo o esquema clássico. Então, esta manhã, no fim da manhã, passamos para a segunda etapa, que às vezes, e esta primeira etapa se chama justificação. No fim da manhã, passamos para a segunda etapa, que se chama de santificação, ou conformação a Cristo. Esta tarde vamos olhar para o terceiro passo, chamado a irrupção do Espírito. E começo com a história de um galês, alguém do país de Gales. Na primeira década do século passado, um jovem que se chamava Rees Howells, um nome bem galês, Rees, R-E-E-S, um jovem mineiro que trabalhava no minerio e pertencia a uma igreja protestante não conformista, quer dizer, não conformada com a igreja oficial anglicana. Ele já havia entregue a sua vida a Cristo bastante jovem, com 18, 19 anos, e 3 anos depois, segundo ele foi abordado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo comunicou isto para ele: eu quero que você também dê a sua vida para mim. E Rees Howells respondeu: mas eu já entreguei minha vida para Cristo. E o Espírito Santo respondeu: eu entendi. Eu quero que agora entregue a sua vida para mim. Rees Howells perguntou: qual é a diferença? E o Espírito Santo respondeu: a diferença é se entregar a sua vida em mim, eu vou morar em você continuamente. Você vai tornar-se o que São Paulo diz, habitação de Deus no Espírito. Eu vou fazer em você a minha morada. Aliás, não sei quantos de vocês, em parênteses, conhecem a vida daquele jovem médico carioca Guido Schaeffer, cuja causa diocesana está em andamento. Eu já li vários livros sobre eles e um dos temas principais é a habitação pelo Espírito Santo e o que isto implica na vida de um cristão. Então, não é só protestantes que falam sobre isto de jeito nenhum. E, continuando a história básica, o Espírito Santo disse: eu quero que entregue a sua vida a mim como o Espírito Santo. Eu vou fazer a minha morada em você. E desde aquele momento, eu espero sua completa correspondência a cada uma das minhas inspirações de hoje em diante. Então, de momento em momento, a sua vida será uma acolhida, uma recepção, uma compreensão, uma aceitação e pôr em prática de cada uma de minhas inspirações. Não pode se dizer sim a esta oferta, não pode desviar-se, não pode desobedecer, não pode escolher entre um dia sim e um dia não. Poderia dizer não agora e eu o deixo em paz. Mas se aceitar, vai ser assim pelo resto de sua vida. Uma perpétua obediência às minhas inspirações. Na irrupção do Espírito. Você aceita
Então, Reese pensava, era quarta-feira, acho mais ou menos no início da tarde. Ele disse, até quando eu tenho para decidir? Então, ele não tinha a mínima dúvida que realmente era Deus falando com ele. Ele não pensava em consultar um psicólogo. Ele não tinha diretor espiritual. Era muito moço ainda, 21, 22. E ele tinha que decidir por si mesmo se ele aceitava ou não esta irrupção do Espírito, que é um dos grandes temas da mística medieval, sobretudo na Alemanha e nos Países Baixos. Vamos chegar lá. Reese perguntou, até quando eu tenho que lhe dar uma resposta? E ele recebeu a resposta até domingo às 18 horas. Então ele tinha 4 dias para tomar uma decisão que iria determinar o resto de sua existência, tanto nesta vida como na vida vindoura. Ele suava muito, porque para ele não era poesia, não era literatura, não era ficção, era o Espírito Santo o abordando e fazendo-lhe um convite que ele poderia acolher ou não acolher. E ele simplesmente não conseguiu chegar a uma decisão. Acho isso já um sinal de como ele era um homem especial, porque poderia ser que muitos de nós levaríamos muito mais levemente. Sim, bom, se o Espírito Santo quiser habitar em mim, a casa é sua. Mas ele entendia que as consequências seriam muito mais fortes e constantes, e que qualquer coisa poderia acontecer. Os dias vão passando, o domingo chega, a tarde de domingo chega, às 20 para 6 da tarde, o Espírito Santo pergunta, então, vai aceitar ou não vai aceitar? E Reese Howells diz, eu gostaria de aceitar, mas eu não consigo. E o Espírito disse para ele, mas você poderia pedir ajuda para tomar este passo, não pode? E ele pede a ajuda do Espírito Santo, e de repente, em sua liberdade, ele se encontra no outro lado do limiar. E ele dá este consentimento vitalício, que desde hoje até o fim da sua vida, ele será a casa do Espírito Santo, aberto e responsivo a tudo aquilo que o Espírito inspira nele. Uma vez que Reese Howells eventualmente dá seu consentimento, ele descobre que, na verdade, não há limites para aquilo que o Espírito pode pedir. Uma das primeiras coisas, ele morando em País de Gales, tem muitos alcoólatras onde ele mora. E o Espírito diz para ele, eu quero que você crie amizade com eles. Então, desde então, ele trabalha todo dia, o dia inteiro na mina, chega às 6 de manhã, sai às 5 ou 6 da tarde, volta para casa, toma banho e prepara comida para a gente da rua. E sai passando as horas primeiras da noite, distribuindo a comida para os alcoólatras. Acho hoje em dia talvez isso seja algo mais comum do que antes. No tempo dele, ninguém respeitável fazia uma tal coisa. Ele fazia. Mas uma semana depois, o Espírito Santo disse, você me está desobedecendo. E Reese Howells diz, não, estou obedecendo. O Espírito Santo disse, eu não disse nada sobre você levar comida. Eu disse, você crie amizade com eles. Estou criando amizade com eles. Não, um amigo convida seus amigos para sua casa.
Você leva comida para a rua e lá em casa tem sua mãe, seu pai, seus irmãos. Você nunca convidou estes senhores para tomar jantar na sua casa. Eu devo fazer isto? É isso que eu estou dizendo. Então, no dia seguinte, House convida uma dúzia de alcoólatras para tomar jantar na sua casa. A primeira noite, os outros membros da família ficam de queixo caído, mas não dizem nada. Mas não é só uma noite, é uma outra noite, continua semanas. E os irmãos, que todos são um pouco mais velhos do que ele, não gostam por nada. É uma família galesa tradicional no início do século XX, onde o pai é a figura máxima da autoridade. Então, os irmãos falam com o pai e dizem, nós somos uma família de boa fama. E esta coisa de ter uma cova de alcoólatras toda noite está acabando com a fama da nossa família. Nós não aceitamos isto, mas nós queremos que o Senhor diga uma palavra decisiva para isso. Isto tem que acabar. O pai diz, deixe-me rezar 15 minutos. O pai sobe para seu quarto, ele desce e os filhos dizem, e aí? Ele diz, e aí? Quando vocês trazem seus amigos para jantar, eu aceito. Riz diz que estes são os amigos dele. Eu não posso dizer sim para seus amigos e não para os amigos dele. Então, ou todo mundo vem jantar, ou ninguém vem jantar. Eles perguntam, mas não há uma diferença? O pai diz, não há uma diferença. Amigos são amigos. Bom, existe 1 ou 2 anos atrás, o livro foi traduzido em brasileiro. E em português, o título é O Intercessor. Vale a pena ler. É a editora Betânia. Tem coisas todo o livro é a história daquilo que o Espírito pede a ele. Mas ele descobre que os dons do Espírito são infinitamente maiores do que as exigências do Espírito. Certamente alguns de vocês leram a vida de Santo Antão. Eu já citei ele, o pai dos monges, que vivia no século III e IV depois de Cristo. Perto do fim da sua vida, Jesus diz para ele, peça-me tudo o que você quiser. E Antão diz, como eu vou pedir isto? E Jesus responde, bom, você passou toda a sua vida fazendo o meu desejo. Agora eu quero passar o resto da sua vida fazendo tudo aquilo que você deseja. E é isto também que House experimenta. E assim que ele se torna o intercessor. Deixe-me descrever destes dons do Espírito que são infinitamente maiores do que as exigências do Espírito, porque se trata não somente de algo extraordinário na vida de um galês do século XX, mas esta oferta de uma ou outra forma é feita a cada um de nós também. Acho não antes de ter passado por estas outras primeiras 2 etapas. Não é à toa que 3 anos antes ele tinha dado sua vida a Cristo e que 3 anos depois vem o convite do Espírito. Mas vem. O dom principal ao qual eu me refiro é o dom de uma real libertação do ego, talvez experimentada pela primeira vez em nossas vidas. Talvez a fonte mais profunda de nossa infelicidade como seres humanos seja o erro fundamental que fazemos
em nos considerar não apenas o sujeito de todas as nossas atividades, mas o objeto de todas elas também. A verbalização mais concisa deste erro é a autorrealização. Segundo esta noção de autorrealização, a minha obrigação primária é de alcançar minha máxima realização. Meus estudos, minha vida profissional, meu lazer, meus relacionamentos, minha vida de oração, meus bens, etc. Eu me dedico a elas para atingir a plenitude do meu ser, para me maximizar, para me realizar. Cassiano, já no século IV, escreve que esta falácia é a primeira, a mais profunda e a mais difícil de se abrir mão de todas as nossas paixões. Este mito que nós nascemos para realizar a nós mesmos, e o mundo existe para isto. Neste caso, o critério de meu engajamento ou desengajamento é o nível de satisfação pessoal que uma dada atividade, filiação, amizade possa produzir em mim. O preço deste erro, porém, é muito alto. É um isolamento profundo dos outros, e solidão, e uma frustração final quando descobrimos no fim de nossas vidas que desperdiçamos nossa vida com nós mesmos. Não sei se vocês que fizeram o retiro sobre Merton disse que eu posso descobrir um dia, no fim, como a palavra na minha pedra tumular, uma única frase: eu sou meu próprio erro. Imagine a tristeza que isto poderia causar, ter chegado ao fim e ter descoberto que tudo foi indo no rumo errado. Rees Howells e toda outra pessoa que teve a imensa sorte de ser invadida pelo Espírito chega a aprender que ela não é nem o único sujeito de suas atividades, nem seu principal objeto. Paulo, tanto em Romanos quanto em Gálatas, fala daqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus. O que significa ser conduzido pelo Espírito? Significa exatamente viver por sinergia. Estar ciente, momento por momento, do movimento do Espírito dentro de nós. Estar atento a este momento. Dar nosso livre consentimento ao dinamismo daquele momento, unindo nossa própria energia com aquela energia divina, de modo que tudo o que fazemos é obra de ambos. Entendemos que cada um dos meus atos é realizado por duas pessoas agindo numa harmonia profunda, o Espírito Santo e eu, numa perfeita sinergia. É fora de dúvida que foi assim que Jesus viveu. Sua unção como o Cristo, o ungido do Espírito, não foi uma experiência particular. Era uma vivência vitalícia. Ele vivia toda sua vida sob o impulso e a guia do Divino Espírito. Cada momento. Quantas vezes São Lucas não descreve Jesus como levado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, impelido pelo Espírito. O monge trapista no Chile gosta de dizer que o Espírito é o co-sujeito
de cada uma de nossas ações. Não sei se chega a ser imaginável como seria a nossa vida assim. Cada momento, cada decisão, cada atividade, cada ação é uma correspondência à inspiração do Espírito Santo, que nunca para de inspirar-nos. Um mês atrás, no retiro de Apucarana, com pedidos de desculpa aos padres de lá, eu contei uma história, eu vou contar de novo, sobre uma abadesa trapista que veio pregar nosso retiro. E ela chegou com uma conferência a menos. E eu disse, bom, o que a senhora pode fazer é dar uma última conferência sobre os 10 momentos mais pessoais da sua vida monástica. Ela disse, mas isto é muito meu, Dom Bernardo. Eu disse, mas isto vai ajudar-nos muito mais do que as suas outras conferências. Porque é sempre isto que se lembra. Então ela contou uma história que ela, como sapateira do mosteiro, estava trabalhando em sua oficina, um pouco retirada do resto dos prédios principais do mosteiro, e em algum momento ela começou a escutar o som de água pingando, gotejando, pingando, pingando, pingando. Ela olhou para ver de onde vinha a água, se tinha como se chama? Goteira? Goteira. Não tinha. Se tinha um problema com a pia, não tinha. Se ela tinha derrubado algo, não tinha. Ela ficou incomodada e perguntou, mas de onde está vindo esta água? E ela ficou em silêncio para tentar identificar a fonte desta água. Quando realmente entrou em silêncio, ela percebeu que a fonte desta água não era exterior, mas interior. Esta água fluía dentro dela. Não sei se lembram, acho que ouvimos este texto na festa de Santo Inácio de Antioquia, que diz em uma de suas cartas que tem uma água divina que flui dentro dele e que diz sem parar, vem para o Pai. E naquele momento, pela primeira vez em sua vida, ela, de uma forma consciente, experimentou o fluxo daquela água. E até hoje, ela experimenta este fluxo. Não é só Health. Então, é uma libertação do mundo do ego, uma vez para sempre. É uma parceria com o Espírito Santo, onde a gente vive todo momento acolhendo e cumprindo as suas inspirações. Realmente felizes aqueles que já experimentam isto. Para mim, isto é muita felicidade. Só pensar nisto me dá muita felicidade. E estamos só na parte média da linha. Tem muito mais felicidade para cima. Mas para mim, imaginar uma vida totalmente aberta e reflexiva do Espírito Santo, só pensar que havia pessoas que viviam assim, isto me dá muita alegria. Igualmente, este ser movido pelo Espírito não só afeta o sujeito de nossa atividade, mas desloca o objeto de nossa atividade intencional. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, Paulo escreve: a cada é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Em sua origem, esta manifestação é interior. É o próprio Espírito vivendo em nós e se revelando a nós.
mas esta manifestação coincide com redirecionamento de tudo aquilo que fazemos. Como a voz no GPS quando diz recalculando. O Espírito sempre inspirando assim. Deveria se tornar cada vez mais impossível ficar absorvido em si mesmo, manter nossa velha posição de ser número 1. O Espírito dentro de nós nos empurra incessantemente para o bem comum. Este é o lugar de seu repouso. Esta é a meta para a qual ele está sempre se dirigindo. Balduino de Ford, místico cisterciense do século XIII, escreve em seu tratado sobre a vida comum que o que quer que o Espírito dá deve ser fluído e depois passado adiante, ao invés de ser retido. Nada que o Espírito nos dá deve ser arquivado, possuído, engavetado, reservado para nós mesmos. Tudo aquilo que o Espírito nos dá é para ser transmitido. Por isso, São Bernardo diz que Deus tem ojeriza de cantos, porque lá se junta poeira. Lá o fluxo da vida acaba sendo preso num ângulo. O que Deus ama são círculos, onde a vida está sempre passando de um para outro, sem nunca parar. Num dado momento em nossas vidas, Johannes Tauler, discípulo de Mestre Eckhart, coloca este momento entre nossos 40 e 50 anos. Esta pressão do Espírito nos racha no meio de uma vez por todas, ele diz. Não sei quantos de vocês têm mais de 50, quantos menos de 40. O termo que Eckhart usa é a palavra alemã Durchbruch, que significa exatamente irrupção. O Espírito nos rasga, nos penetra. E isto põe fim definitivo a palavra dele é Ich-Bezogenheit, que é exatamente o que o Papa Francisco quer dizer com autorreferencialidade. É exatamente a mesma coisa. Num determinado momento, diz Tauler, entre 40 e 50 anos normalmente, o Espírito vem com tudo, nos quebra no meio, entra e é o fim de nossa autorreferencialidade. Esta irrupção é nosso Pentecostes individual, e é isto que faz de nós apóstolos. Porque até receber o Espírito Santo, pelo que eu sei da Bíblia, não somos apóstolos. Os 12 se tornaram apóstolos no dia em que receberam o Espírito Santo. Acho que muitos ainda não recebemos o Espírito Santo. Nós padres vivemos com frequência numa situação espiritual paradoxal de exercermos o ministério apostólico antes de recebermos esta unção do Espírito. Recebemos um ministério pelo qual não estamos espiritualmente preparados. Eu não sei se o bispo, temos Dom Francisco aqui, podemos perguntar, se esta é uma das perguntas quando entrevista os seminaristas. Se o Espírito Santo já irrompeu em sua vida e tomou posse da sua vida. Deveria. Bom, acho sem brincadeira, que este é o critério mais fundamental. Como é que uma pessoa pode ser apóstolo se ainda não recebeu
o dom do Espírito Santo com esta força. Então, frequentemente nós vivemos esta situação paradoxal. Funcionamos com base em generosidade e entusiasmo humanos e certamente com base na graça sacramental de nossa ordenação. Mas generosidade e entusiasmo humanos são commodities limitadas. A generosidade humana não é infinita. O entusiasmo humano não é infinito. Quantos padres conhecemos que durante 3, 4, 5, 10 anos têm muita generosidade, muito entusiasmo, mas a quantidade não é infinita. A quantidade é limitada. E a quantidade vai se consumindo. E um dia não tem mais. Não tem mais porque este entusiasmo e generosidade humanos nunca era a intenção de Deus que este fosse o combustível da vida sacerdotal, da vida apostólica. O combustível da vida apostólica é o Espírito Santo. Então é impossível que a generosidade humana consiga substituir esta infusão do Espírito Santo. Como viver o tipo de serviço sem restrições por uma vida inteira que com tanta frequência vemos Jesus realizando no Evangelho e que é o modelo de nossa vida. Talvez seja isto que nos deixe propensos à tristeza, cansaço, esgotamento e que nos faça duvidar de nossa própria vocação. Interessante quando Tauler, já no século XIV, escreve sobre este fenômeno, ele o interpreta à luz dos mistérios da Ascensão e Pentecostes. Ele tem um número muito grande de sermões sobre a Ascensão. O doloroso hiato entre a partida de Cristo e o envio do Espírito, quando nós continuamos a exercer nosso ministério responsavelmente, mas desespiritadamente, sem esta irrupção do Espírito. A irrupção do Espírito muda tudo isto. Ela nos torna genuinamente eclesiais, homens da Igreja, assim como universalmente humanos. Teresa d'Ávila descreve a sua própria experiência de tudo isto na quinta mansão do castelo interior. Usando a linguagem do Cântico dos Cânticos, ela descreve Deus como pondo um selo sobre o seu coração, impresso naquilo que ela descreve como a essência da sua alma. Segundo ela, o resultado da imposição deste selo é uma revolução interior da noite para o dia. Enquanto que até então, e Teresa escreve com sua invariável honestidade, na raiz de todas as suas práticas devotas e formas de agradar, ela estava sempre engajada em busca de si mesma, mesmo na oração, mesmo na comunhão, mesmo no serviço das irmãs no convento, tudo era Teresa. Isto ela vê à luz da imposição deste selo. Quando vem a colocação deste selo, a redefine no íntimo de seu ser, capacita-a a possuir em seu centro, escreve ela, algo daquilo que estava no centro do Filho. Este algo, ela explica, era um desejo devorador que depois nunca mais a deixou. Este desejo era uma ansiedade,
uma urgência pela salvação de todos os seres humanos, uma incapacidade em tolerar que qualquer deles se perdesse. Ao mesmo tempo, era incessante anseio pela glória do Pai, uma glória que poderia ser lhe dada precisamente por homens e mulheres que se voltassem a Ele. Teresa experimentou esse desejo como abrangente e extremamente doloroso, levando-a a perguntar-se como é que o próprio Jesus o pudesse tê-lo tolerado. Para ela, era uma dor contínua. Lembra-se, São Paulo fala da dor contínua e aguda que ele experimenta ao pensar em seus irmãos, os judeus. Ele nunca está sem esta dor. Ele é homem feliz, ele é homem alegre, mas é homem de dores. E as dores que ele experimenta é por causa da rejeição da pregação do Evangelho da parte de seus irmãos de sangue, os judeus. Várias pessoas já perguntaram como minha família aceitou a minha conversão. Muito lentamente. Acho eles eram heróicos em aceitar finalmente a minha conversão. O momento mais difícil era quando eu ingressei no mosteiro. Bom, ser católico, todo mundo tem sofrimento. Ter filho jesuíta, pelo menos, impressiona um pouco. Não é franciscano, é jesuíta. Mas quando eu ingressei no mosteiro, meu pai me disse, ele apertou a mão e ele disse, isto é o fim. Eu nunca quero vê-lo mais nesta vida. E, por favor, faça-me o grande favor de nunca me escrever. Não telefonar, não escrever, não me visitar. Terminamos. Obrigado, tchau. Meu mestre de noviços conhecia meu pai menos do que eu o conhecia. Ele achava muito graça, meu mestre de noviços. Ele disse, não, isto passa, isto é uma coisa de 1 mês ou de 2 meses. Então você escreva, como todos os outros noviços, mensalmente uma carta para seu pai e dentro de 3 meses estará tudo bem. Bom, depois de 3 meses, eu não recebi nenhuma resposta, mas depois de 3 meses eu recebi uma resposta. Meu pai disse, você é um rapaz inteligente e você entendeu perfeitamente o que eu queria dizer. Eu nunca quero ouvir uma palavra mais da sua parte. Por favor, você que nunca me respeitou em nada, me respeite nisto. Então, parei. Quem vai continuar escrevendo depois disto? Passaram alguns anos e, em algum momento, nós temos uma tradição monástica. Depois das vigílias, a comunidade fica uma meia hora para oração silenciosa. Todos nós ficamos na capela, na igreja. Um dia estava na capela e me veio uma pergunta. Você pode ficar satisfeito, contente, feliz, se você entrasse na vida eterna e seu pai não? Bom, eu achei a pergunta interessante. Eu vou ser salvo, a minha salvação será garantida, eu vou ver a Deus face a face, mas meu pai não será. Não tinha a ver com sua conversão para a igreja. A pergunta era o que era. Então, depois de refletir, eu sabia que Deus era a origem desta pergunta. Eu disse para Deus, não, eu não posso ser feliz nem no céu se meu pai não estiver lá comigo.
e o Espírito, ou Deus, disse, bom, então desde hoje, comece a rezar muito, não por sua conversão, mas por sua glorificação. E desde esse momento, se você tem a mínima parcela de ressentimento, revolta contra ele, acabou. É tudo amor para com ele. Você se reconcilie com ele totalmente desde hoje. Eu perguntei, a reconciliação pode acontecer só de uma parte? A resposta foi sim, pode. Eventualmente, a outra parte vem, mas por enquanto poderia ser de uma só parte. De fato, graças a Deus, veio. Veio 3 ou 4 anos depois, e Deus, que era muito generoso, nos deu 20 anos de amizade. A coisa que mais me impressionou, desculpe a longa anedota, era... eu estava dando um curso em Getsemane, o mosteiro de Merton, que é perto de onde meu pai morava como aposentado na Flórida. O abade deu permissão para eu visitá-lo por 2 dias. Eu sabia que havia possibilidade de eu ser eleito superior do Brasil. E a coisa que mais me deixava inquieto, como é que eu vou dizer para meu pai, não sou católico, padre, monge, mas agora num outro continente. O telefonema veio quando eu estava lá. Você foi eleito superior do Museu Trapista no Paraná. Aceita? Eu disse, um pouco como riso, até quando? Até agora. Eu disse, sim, aceito. Eu tinha ouvido um boato e o abade e eu tínhamos feito um discernimento. A coisa que mais me alegrou era na noite da minha partida de Miami para São Paulo. Meu pai disse, agora abaixe a cabeça, feche seus olhos, eu quero lhe dar uma benção para o superior do Brasil. Eu disse, existe uma benção para isso? Eu vou improvisar. Mas isto Teresa sentia, voltando para Teresa, ela sentia uma ansiedade, uma urgência pela salvação de todos os seres humanos e uma incapacidade em ficar tranquila com a ideia que qualquer um deles poderia perder-se. Porque nisto consiste a glória do Pai. Foi exatamente esta colocação do selo que ela identificava com o dom do Espírito Santo, que fez Teresa entender que a sua própria perfeição individual que ela estava buscando era algo muito, muito menor do que aquela que o Espírito pedia dela e que ela podia lidar no poder do Espírito. Esta experiência da imposição do selo marca o início da última e mais frutuosa etapa de sua vida. Ela passa 20 anos de mediocridade indecisa como carmelita. Vocês que leram a autobiografia, ela não sabe se ela quer continuar no convento ou não. 20 anos assim. Depois, tem uma grande experiência diante de uma imagem de Cristo chagado, que leva a uma conversão e um número de anos dedicados à busca da perfeição pessoal. E depois desta experiência do selo, ela se torna a madre da reforma carmelitana, funda quase 20 conventos e torna-se uma das grandes figuras da espiritualidade na história da Igreja. Tal como São Bernardo vê o beijo do Espírito Santo, que é o nome que ele usa, porque ele está sempre pensando no contexto do Cântico dos Cânticos,
sempre torna aquele que o recebe pai ou uma mãe espiritual. A irrupção do Espírito nos concede o dom da paternidade espiritual, quando a salvação de outras pessoas e sua felicidade torna-se igualmente ou mais importante do que a sua própria felicidade e salvação. Isto é o fruto da irrupção do Espírito. A experiência de Rees Howells era comparável. Quanto mais ele se entregava ao Espírito, mais ele descobria que sua missão particular era a de permitir que o Espírito rezasse nele, e que ele mesmo, Rees Howells, fosse intercessor. Gradualmente, ele se tornou consciente deste aspecto central do ministério cristão, ser o lugar onde o Espírito pudesse rezar com gemidos inefáveis. Este é um aspecto principal de nosso ministério e de nossa felicidade, ser o lugar onde o Espírito pudesse rezar com gemidos inefáveis. Conforme os anos passavam, ele se tornou cada vez mais sensivelmente sintonizado às intenções do Espírito, cada vez mais confiante de que o Espírito realizaria aquilo que ele inspirara Rees a rezar, pois é de acordo com Deus que o Espírito intercede em favor dos santos, e cada vez mais inclusivo naquilo que ele permitia o Espírito pedir através dele. Em seus últimos anos, ele se descrevia, ele protestante galês, como um homem chamado para a vida enclausurada. Cada vez mais a sua vida era este ministério de intercessão, deixar o Espírito pedir através dele, sempre em sintonia, em sinergia com o Espírito. Lá no seu claustro, ele poderia dedicar-se à oração contínua por todos os povos. Nosso lema desses dias, que a vossa alegria seja completa. Nós nos lembramos que no Evangelho de Lucas, ao retornarem de sua primeira missão, ao retornarem os discípulos de sua primeira missão, Jesus exultou no Espírito Santo. Deixar-se para trás, ser continuamente impelido a agir em parceria com o Espírito, abraçar todas as pessoas com aquele zelo amoroso que chamamos oração. Isto é uma receita para a alegria. O nosso auxílio está no nome do Senhor.